Estamos de volta com Tribuna Livre, 29 de julho de 2025, terça-feira. E vamos ao nosso tema do dia. Pois é, gente, sabe aquelas figurinhas que a gente manda no WhatsApp? Então, a figurinha, ou a gente chama também de emoji, né? Como a gente costuma falar, de uma carinha cansada, inclusive você que está acompanhando a gente pela TV Horizonte e pelo YouTube, está vendo. É uma figurinha com um olhar cansado, com as sobrancelhas assim bem retraídas e com olheiras, né? Uma carinha assim triste, desanimado. Ela foi eleita a figurinha mais representativa de 2025. É esse semblante, né, que traduz como muitos de nós nos sentimos hoje, exaustos. O Brasil é o segundo país com maior casos de burnout, uma exaustão crônica ligada ao esgotamento profissional, que não melhora nem com as férias. Está ligada à alta demanda de serviços, poucos colaboradores, pressão do chefe, casos de assédio. Por que andamos tão cansados, hein? Será? Por que você anda tão cansado? Esse é o nosso tema de hoje e também a nossa pergunta do dia. A gente quer saber por que você está tão cansado, hein? Por que a sociedade está tão cansada? Por que você acha que esse emoji, essa figurinha, né, do olhar com olheiras, esse semblante tão triste, né, e cansado para baixo, por que ela representa a nossa sociedade em 2025? Participa com a gente, o número é o 99412-2179, vou repetir para você, 99412-2179. Aqui conosco estão a especialista em gestão do tempo e produtividade saudável e autora do livro Coragem para Ser Livre, Maria Rezende. Seja bem-vinda, viu, Maria? Obrigada, Léo. Obrigada, Adriana. E temos também a psicóloga Juliana Pereira. Bem-vinda, Juliana. Obrigada pelo convite. Então, Maria, esse livro saiu depois de você viver na pele, vamos dizer assim, um caso de burnout e teve que mudar totalmente a sua rotina, né? Como Sim. é que foi isso? Bom, em 2021, né, bem aí um período que a gente retoma dessa pandemia, retoma no sentido de começar a voltar, né, para o presencial, mas vindo de um 2020 bem puxado por causa da pandemia, e aí eu comecei a ignorar os sintomas do meu corpo, né? Eu realmente comecei a achar que era um cansaço normal, que a gente vai normalizando, sentia dores abdominais e achei que era da prática física que eu fazia e realmente fui deixando isso de lado e continuei intensamente ali no trabalho. E eu falo que o meu burnout, ele precisou ser físico para me sacudir mesmo e aí foi uma hemorragia, né? O meu burnout, ele veio além do mental, ele veio para o corpo, sofri uma hemorragia. E a partir desse momento eu falei, bom, preciso parar, né? Tem alguma coisa errada acontecendo com o meu corpo e eu preciso parar, porque se o corpo está sangrando é algo muito grave que está acontecendo. Para que eu pudesse entender o que eu estava fazendo também comigo, né? Com os meus hábitos, com as minhas escolhas de vida. E aí foi importante essa pausa para me cuidar, para me tratar, mas também para olhar para esse lugar porque sangrou, né? E eu falo sobre isso com os meus clientes. Não vamos esperar o corpo sangrar para a gente parar, né? Eu esperei sangrar e aí conto isso inclusive aqui na minha história. E eu precisei construir nessa jornada uma metodologia de gestão do tempo para que me ajudasse a me vigiar nesse lugar dos excessos, né? E eu comecei a entender que limite é proteção. Então, que essa metodologia me ajudasse nesse limite. Juliana, no mundo tão tecnológico, em que a gente tem tudo à palma da mão, né? Tudo ficou mais fácil, a gente faz compra pela internet, né? Não precisa se deslocar. Parece até contraditório, né? Porque a gente tem tantas ferramentas que podem facilitar a nossa vida, era para a gente estar super de boa, super relaxada. O que não acontece, a gente está mais pressionado, a gente está mais exausto. O que justifica isso? É interessante porque quando a gente observa a nossa evolução, nós vamos olhar e perceber que primeiro nós tínhamos papéis muito definidos, né? A mulher tinha o papel dela, o homem tinha o papel dele. E não se havia essa mudança de lugares. A mulher seguia cuidando da casa, dos filhos, o homem seguia sendo o provedor. O que nós observamos hoje? Com o advento de tudo o que aconteceu, principalmente pós-pandemia, onde tudo veio ao acesso da nossa mão, que está aqui o tempo inteiro você pode fazer o que você quiser. Antes você precisava de um tempo.
Você queria, por exemplo, enviar uma carta, você tinha de escrever a carta, você tinha de ir lá nos Correios, despachar essa carta, aguardar essa carta chegar. Hoje, a gente manda um e-mail e fica ansioso se a pessoa demora 3 minutos, 5 minutos, 1 hora para responder. E quando a gente olha no doido. WhatsApp, eu digitando e a pessoa não termina de digitar jamais. Eu acho que é muito mais... E o que acontece é que o nosso cérebro, ele não se preparou para isso ser tão rápido. Então, esse cansaço é como se o corpo estivesse indo, mas o cérebro fala, calma, eu preciso de tempo. Por isso que estamos nos tornando cada vez mais ansiosos, né? E o que a gente percebe desse cansaço é porque quando eu estou cansada de trabalho, trabalhei o dia inteiro, estou exausta, eu deito, eu durmo. Quando você está mentalmente cansado, você não dorme. E quando você acha que dormiu, você acorda cansado. Essa é uma diferença, inclusive, de você perceber, eu estou cansada fisicamente ou emocionalmente. Porque o cansaço físico, o sono repara. Você tirar férias repara. Agora, o cansaço emocional, o cansaço mental, ele não se descansa dormindo. Por quê? Porque a pessoa vai ter que encontrar uma nova forma de viver, né? E muitas das vezes vai ter que diminuir as telas. Isso é doloroso de ouvir. Tem até um termo, né, recente, que é o brain rot, né, que é esse consumo excessivo do digital e que está, inclusive, sobrecarregando todos nós, né? E é importante olhar para isso, né, como alerta. É importante porque aquela máxima, não tem como inventar a roda, gente, é a mais pura verdade. O que fazer nesse caso, Ju? Deixa eu te falar uma coisa, começa a olhar mais para você. Com o que você está gastando o seu tempo? Com o que você está se desgastando? Porque a gente se desgasta, né? Eu gosto de falar muito assim para as mulheres e para as pessoas que eu atendo, né? Olha, quando a gente faz aniversário, a gente tem que dar os parabéns, mas a gente precisa lembrar essa outra pessoa que ela está perdendo mais 1 ano de vida. Se essa pessoa tinha 40 anos de vida, agora ela vai ter 39. E com o que ela vai gastar essa vida, esse tempo agora, porque ela perdeu 1 ano. E o cansaço, ele nos rouba tempo. Sim, me arrepiei com o que você falou aí agora, viu? E eu quero voltar, inclusive, falando do roubo da gente mesma. Eu vi aqui que tem um capítulo destinado Quem Me Roubou de Mim. Inclusive é o nome de um livro do Padre Fábio de Mello. Isso. E eu quero falar exatamente sobre isso, porque a gente precisa se reencontrar, né, nesse processo também. Pois é, porque a gente quer saber por que andamos tão cansados. Inclusive, esse é o tema do Tribuna Livre de hoje, 99412-2179. Foi só um esquenta aqui, tem muito mais, mas vamos fazer uma pausa rapidinho, Tribuna Livre volta já, não saia daí. Estamos de volta com o Tribuna Livre de hoje. Estamos falando sobre cansaço. O emoji, ou seja, aquela figurinha que a gente manda no WhatsApp com um olhar cansado e com olheiras, foi eleito o mais representativo de 2025. Tá aí na sua tela, ó, tadinho do emoji. E a gente quer saber por que a gente anda tão cansado, gente. Participe conosco aí, a nossa pergunta do dia, tá? Nosso WhatsApp é o 99412-2179, tá na sua tela. Por que a gente anda tão cansado? Nosso WhatsApp é o 99412-2179. Interações já estão chegando, a gente daqui a pouco já vai colocar na tela para a gente comentar também. Queria voltar já falando sobre algo que deixei no bloco anterior, sobre um capítulo do seu livro, se não me engano é o primeiro, né? O primeiro capítulo. Quem Me Roubou de Mim, que é inclusive o tema de um livro, título de um livro do Padre Fábio de Mello, belíssimo. Deixo aqui como dica também para vocês conhecerem. Prova de que nós precisamos nos conhecer para saber estabelecer limite, para saber estabelecer valores que passam a ser inegociáveis. É isso? É isso, até arrepiei. Quem Me Roubou de Mim, inclusive eu ganhei esse livro do Padre Fábio em 2008, 2009 mais ou menos, eu não vou lembrar a data, mas é nesse período. E ele mexeu muito comigo. E eu estava num período, eu ainda estava casada, eu estava num período ali bem de entendimento de todo o meu contexto. E quando eu fui escrever esse livro e que a gente começou a estruturar mesmo, eu falei, é isso, assim, quem me roubou de mim? Onde que eu fui parar?
né? Porque desde que a gente nasce, né? Tem um livro que chama Os 4 Compromissos, eu vou deixar essa dica aqui porque ele é maravilhoso, esse livro. E ele fala sobre isso, que a gente é domesticado desde que a gente nasce. E a gente vai sendo colocado em caixinhas, né? Para que você seja aceito, para que você seja pertencente a algum lugar. E eu fui também, como acho que quase todo mundo, me colocando nessas caixas, só que quando isso acontece, eu vou me perdendo de quem eu realmente sou. Só que ser quem a gente é também é muito desafiador, porque para ser você de verdade, não são só as suas qualidades que são, estão expostas para o mundo e para as pessoas. As suas vulnerabilidades, elas vêm juntos. E aí, você também encarar o que te dói, o que te incomoda, também precisa de muita coragem aí para se libertar, porque não é fácil lidar com essas caixinhas, com essas dores e essas feridas. E eu costumo dizer que esse quem me roubou de mim, acho que ele começa com pessoas me domesticando, mas ao mesmo tempo eu também me coloco no lugar de permissão, assim. Em algum lugar eu também me permiti ser roubada, sabe? Eu também me permiti ser levada, mas que bom que dá tempo da gente se sacudir e reencontrar e recomeçar esse caminho, né? E que a gente possa recomeçar quantas vezes forem necessárias para esse reencontro com a gente mesmo, porque isso nos fortalece, né? Isso faz com que a gente coloque limite nos nossos valores que são inegociáveis. Porque meio que a gente vai no automático, né? Vai no automático. E aí vai deixando as pessoas fazerem o que quiserem conosco. Exato. E aí a gente vai aceitando tudo, né, Juliana? Vai aceitando mais trabalho, vai aceitando mais serviço, vai aceitando coisa que não é muito bem da sua alçada, vai aceitando ali uma opinião meio atravessada, né? Um caso de assédio que você tenta ignorar, porque você precisa do trabalho, aquela coisa toda. E aí a coisa só vai virando uma bola de neve, né? E é interessante porque quando essa pessoa, eu gosto desse tema, quem me roubou de mim, mas ninguém tem o poder de nos roubar de nós mesmos quando nós sabemos quem nós somos. O problema é que nós não nos autoconhecemos o suficiente. Então é muito mais fácil eu falar que o outro me roubou do que eu tomar para mim a autorresponsabilidade e falar porque eu me dei. Ninguém tem o poder de roubar o outro. É nós que nos damos, muitas das vezes querendo nos pertencer, aprovação. Então nós vamos entrando neste lugar, deixa eu entrar nas caixas. O que eu sempre trago tem as caixas e eu entro, eu sou convidada a entrar. O Alice no País das Maravilhas, ele traz muito isso, que a Alice, ela entra nos buracos. Ela vê o buraco e ela entra nos buracos. Nós, seres humanos, nós somos assim. Então, quando a gente vai se colocando nesse lugar, principalmente da aprovação, por que estamos tão cansados? Querendo ser aprovados. Nós queremos ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor trabalho, só que isso traz uma insatisfação, porque nós, seres humanos, já temos uma insatisfação. Nós nascemos com essa insatisfação. Freud fala que nós já experimentamos um dia o paraíso, que foi o útero da nossa mãe. Ali nós tínhamos comida, temperatura, tudo certinho. A gente não precisava de nada. Quando a gente vem para esse mundo, que a gente é expulso do paraíso, que a gente nasce, portanto a criança precisa chorar. E ela chora. E ali é um choro que a gente vai ter que aprender a lidar com esse choro durante toda a nossa existência. Então, por que nós estamos tão cansados? Porque principalmente nós estamos olhando para o que nos falta e não vendo o que nós temos. E olhar pelo copo meio cheio ainda é a melhor saída. Eu olhar tudo que eu tenho, tudo que eu já construí, quem eu sou. Quando uma pessoa ela chega para a gente num processo destruído, muitas das vezes com burnout, a gente só vai ensinar essa pessoa a voltar para a essência dela. Que é algo que não precisaria a gente ensinar uma pessoa a fazer. Mas a pessoa ela se perdeu tanto que a gente precisa sim trazer essa pessoa para ela olhar a essência dela. Quais são os seus valores inegociáveis? O que você aprendeu? O que você carrega com você? Qual que é a sua história que te forjou? A Maria, o burnout forjou ela e aí a gente tem que olhar por esse lado, que hoje ela é uma grande profissional porque ela passou por aquilo, ela sabe explicar e ensinar na prática. Talvez se ela tivesse ouvido falar, ela não seria essa profissional tão excepcional quanto ela é. Então a gente precisa ter essa sabedoria de olhar e falar assim, o que essa história está me ensinando e o que esse meu cansaço está tentando me ensinar aqui, que é hora de eu dar um tempo.
Mas como descobrir que é hora de parar de chorar e perceber que esse copo já está entornando? Muito bem. Primeiro, a gente precisa levar em consideração que um dos quadros que nós temos é a depressão. E um choro que ele tem um período que não passa, um choro que ele não tem motivo de você sentir, sim, é um sinal de alerta. Só que nós estamos acostumados a deixar para lá. Eu estou cansada, eu não sei por que domingo eu só quero dormir, mas é que eu vou tratar isso como se fosse algo normal. Então você precisa se analisar. Eu já fui uma pessoa que eu gostava de fazer coisas no domingo. Domingo era um dia bom para mim? Era um dia bom. Eu gostava de sair, eu gostava de almoçar na casa dos meus amigos. Eu reunia os meus amigos. É lógico que a gente tem que levar para um contexto que uma pessoa que está na casa dos 40, como eu, não vai estar lá toda animada de ir para a festa, né? A gente vai para a festa, vendo onde vai sentar. Mas a gente quer ir. A gente quer encontrar com os amigos. Agora, quando eu não quero nada, eu não quero encontrar os amigos, eu não quero mais, para ir no supermercado é sofrido, eu vou ter que ir no supermercado. Aí domingo eu gostaria que ninguém tocasse a minha campainha. Tem alguma coisa acontecendo ali que essa pessoa está ignorando. Se essa pessoa é uma pessoa que sempre gostou de fazer, né? Tirei férias, voltei cansada das minhas férias, procura ajuda porque não está normal, não está legal. Ju, eu chego no trabalho imaginando a hora que eu vou embora. Busca um trabalho que te agrada, que te apeteça, que te faça ter vontade de estudar, de crescer. Não é também eu ficar com esse olhar infantilizado que, ai, o mundo tá ruim, mas eu vou ficar aqui quietinha. Não, o mundo tá ruim, tem outro mundo melhor e eu vou atrás desse mundo melhor para mim. Porque, por exemplo, tem pessoas, eu tenho um vídeo na minha rede social que ele bomba, que é simplesmente umas pessoas muito simples cantando e dançando. Vocês devem já ter visto esse vídeo. E muita gente critica. Só que aquelas pessoas ali, elas não têm sonho de ter um carro do ano. Elas não estão com sonho de ter uma casa maravilhosa, de andar para lá e para cá. Essas pessoas só querem viver, só querem estar ali. Então, para essas pessoas, o simples é suficiente. A gente tem que prestar muita atenção se a gente não está também sobrecarregando a gente para poder tentar tampar espaços que estão vazios, que precisam ser preenchidos de outras formas, principalmente com autoconhecimento. Maria, e muitas vezes a gente não diz não, né? E a gente tenta agradar o outro e a gente, se lasca, né? Tem isso também. O dizer não, ele é uma das ferramentas da gestão do tempo, né? Mas é muito difícil. Primeiro que culturalmente falando, a gente não está acostumado a dizer não, né? E quando a gente diz não, a gente quer justificar aquele não com medo da rejeição, com medo de não pertencer, né? E ao mesmo tempo, que é o que a Ju falou, quanto mais você se conhece, mais você se fortalece e aí sim, esse não também começa a ser dito e ser dito com leveza, sem culpa, sabe? Então, aquele fardo que às vezes está ali nos ombros, a gente consegue trazer uma leveza para isso, mas precisa desse alto mergulho mesmo, porque é só isso que vai nos libertar, né? Então, acho que o convite vem muito nesse lugar, né? Que a gente possa, se eu não sei o que, eu até falo isso com quem chega, se está tudo bagunçado, vamos parar e vamos olhar para onde a gente está, para que a gente possa entender o próximo rumo aqui para ser tomado, né? E lembrando que as marcas do nosso tempo, elas têm valor. Maria, tem também a questão da romantização de fazer muita coisa. Sim. Falávamos aqui que hoje no celular, um clique você faz tudo, então é tudo muito rápido. Ao mesmo tempo que é muito rápido, a gente coloca ainda mais coisas para fazer. Não, se é rápido, sobrou mais tempo, eu dou mais conta de fazer outras coisas. É bem lembrado isso, porque ele vem também muito no lugar de status, né? Eu não tenho tempo, né? Fica parecendo que é bonito dizer, e eu até falo assim, não, eu tenho tempo. Mas isso foi construído também. É simples, não é fácil. E às vezes a pessoa que não tem tempo, olhe o tempo que ela está nas redes sociais, que ela gastou ali por dia, e aí ela vai entender o quanto que ela fugiu, né? Tem um capítulo que chama Fuga do Fracasso. O que é isso? Muitas das vezes é uma fuga daquele lugar que você está e você está buscando sair dele de alguma forma. Então, você vai para as redes sociais, que é uma forma de rolar o dedo ali e fugir um pouco da sua realidade e de encarar essa realidade, que muitas das vezes é difícil. Então, eu falo que vamos usar a tecnologia, a IA, as ferramentas para nos servir e não o inverso. Então, e isso começa colocando limite, né? Não dá para ficar desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo na tela. Então, ao acordar, a gente até traz isso como rituais ali de agenda, ao acordar, evite ir para o WhatsApp e para o celular. Por quê? Você já vai começar daquele jeito.
ao se preparar para dormir, comece já a sair da tela momentos antes, né? Então, o meu desperta lá, ó, sai da tela. E por que isso? Para que me vigie mesmo, porque a nossa tendência, por causa desse mundo atual, é ir para as telas. Então, criar ferramentas de ancoragem para que a gente possa se lembrar visualmente de cuidar dos nossos excessos. A minha medalhinha, ela manda respeitar o meu tempo. Por quê? Porque a minha tendência, como eu amo o que eu faço, é trabalhar excessivamente. Então, eu construo ferramentas que me ancoram, que me vigiam e que me ajudam a não ultrapassar os meus limites e para que eu não caia nesse adoecimento de novo. Porque eu não estou blindada de não adoecer, né? Mas eu consigo, sim, me fazer de forma com que eu previna que isso não volte a acontecer. E a mudança de comportamento, de hábito e de mentalidade. A gente vai para o intervalo. Sim. Gente, a gente quer mais 1 hora de programa, tá? Vamos avisar para a direção. Se deixar. Porque com certeza a gente precisa conversar muito sobre isso, sobre essa geração do cansaço. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta em instantes aqui com o Tribuna Livre. Hoje você participa falando conosco sobre cansaço. Por que a gente anda tão cansado? A gente daqui a pouquinho traz as interações, você ainda pode participar pelo 99412-2179. Aquele emoji te representa, te define? Na volta nós vamos ver as participações aqui. Vai me mandando sua mensagem. Voltamos já. Estamos de volta com o Tribuna Livre, hoje falando sobre cansaço. Aqui conosco a especialista em gestão do tempo e produtividade saudável, autora do livro Coragem para Ser Livre, Maria Rezende, e a psicóloga Juliana Pereira. E você participa com a gente porque andamos tão cansados. Você está andando muito cansado? Dá tempo ainda, tá? 99412-2179. A pergunta está na tela e nós já temos algumas interações aqui. Nós vamos mostrar aqui pra gente, nossa produção vai colocar aqui na tela, a Silvia, do bairro Castelo. Bom dia, Léo, Adriana, bom dia, Silvia. Ela fala assim, ó, hoje em dia tudo exige muito da gente. Queria aprender a dizer não sem sentir que estou errada. É um dilema, né, Juliana? É um dilema porque, primeiro, nós fomos condicionados a não dizer não, né? É que a gente precisa entender. Pessoas que tiveram pais muito autoritários vão ter dificuldade de dizer não. Por quê? O não era questionado. Por que eu não posso ir numa festa? Por que não? Porque eu falei que é não. Os pais não davam esse direito de discutir. Mas, ao mesmo tempo, também, pessoas que foram muito negligenciadas também vão ter dificuldade de falar não. E o não vai virar uma culpa, porque eu tenho que estar sempre justificando. Primeira coisa, Silvia maravilhosa, não justifica mais os seus nãos. Não quero ir, não vou, não posso, não estou com vontade, não estou com fome, não gosto desse doce, fala e sai para lá. Não fique remoendo isso, porque a culpa, inclusive, ela é muito mais adoecedora do que o fato de dizer não. E tem gente que fica inventando desculpa, né? Tipo assim, olha, eu não vou à festa hoje porque eu tenho que ficar com meu filho, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas às vezes a mentira vai tão longe que a pessoa se embola naquela confusão, né? E não consegue nem sustentar mais aquele discurso. Né? E é importante falar, eu só não quero. O não, gente, precisa ser algo normal na vida da gente, normalizado. É só não. Porque quando você justifica, você está se perdendo de você já. Por que você tem que justificar? Não justifica, é não e pronto, acabou. Maria, meu pai dizia assim, a gente não tem que ficar dando satisfação da nossa vida para as pessoas, não. Então, se você vai chegar tarde, você avisa, eu tive um contratempo, vou chegar tarde. Sim. Então, assim, pressupõe que a pessoa que confia em você, confie também no seu discurso, né? Porque você não vai fazer aquilo de uma forma arbitrária. Vai ter uma justificativa. Você não precisa falar, olha, meu filho passou mal, vomitou 3 vezes, não sei o quê. Detalhes, né? E aí entrar em detalhes da vida da gente. Ele falava sempre isso. Eu complementaria o que a Ju trouxe com os nossos valores. A partir de que momento eu entendo que eu vou dizer não sem estar errada? Quando aquilo não vai em desencontro ao que é inegociável para mim. Então, se aquilo vai me custar muito e vai me ferir de alguma forma, seja mentalmente, fisicamente, é para dizer um não.
Então eu não tenho que ter o receio e o medo de dizer não, por mais que a gente saiba que é difícil. E eu acho que é uma prática também, né, Ju? Assim, é algo que precisa ser praticado diariamente na vida para que isso se torne algo leve e normal, né? Para que isso não seja um tabu. E é autocuidado, né? E é autocuidado. É autocuidado, é verdade. Vamos para mais uma? Gente, a Simone Cássia, ela diz assim, ó. Sou casada há 26 anos e depois dos 3 filhos nunca mais tive férias. Trabalho como faxineira, fora e em casa. Meu cansaço é constante. Há uns 6 meses diminuí metade das faxinas fora por causa de uma exaustão que estava me custando a vida. Obrigado, viu, Simone, pela sua participação. Ô, Maria, é a dupla jornada, que não é só o trabalho CLT fora, mas em casa também que dificulta. E só de ter filho, né? A gente não tira férias Tripla jamais jornada, mesmo. vamos dizer assim. E a gente costuma falar na comunidade de Girassol, que é uma comunidade que a gente tem com mulheres, que parece que a produtividade feminina ela é diferente da produtividade do homem, por causa de todos esses papéis mesmo que ela exerce e, além dos papéis, da culpa que ela carrega. E eu acho que um grande aprendizado nessa jornada, né, que eu falo no livro, mas eu acho que nesses anos que eu venho entendendo tudo isso, é o quanto que a gente precisa entender que o nosso corpo e a nossa mente são ferramentas de trabalho. Porque se a gente não estiver bem de saúde, a gente não trabalha, a gente não cuida, a gente não ama os nossos. Então, acho que o convite aqui é entender que as pausas, e a gente tem chamado de pausa produtiva, para que as pessoas entendam que a pausa ela é tão necessária quanto aquele momento que você está executando algo. E ela vai ser o que vai te recarregar para que você dê conta de todo o resto. Então, eu entendo que no papel dela ali de mãe, de trabalhar, é difícil, mas que ela encontre esses pequenos momentos de pausa para ela se recarregar e se autocuidar, né? Que é muito importante. Delega um pouquinho, né? Delegar um pouquinho. Delega um pouquinho. E a gente tem essa mania de querer controlar tudo, né? E acho que isso também é muito da mulher. Então, solta um pouco esse controle, né? Deixa ir um pouquinho. Sim. Fechando as nossas participações aqui, a Maria José, lá do Serra, ela diz que mesmo estando de férias ou em momentos de lazer, não consegue relaxar de verdade. Me sinto culpada quando tento descansar. Obrigado, Maria José. Obrigado também às nossas 2 ouvintes, espectadoras que responderam a nossa pergunta. Às vezes a pessoa tenta descansar, mas a pia está cheia de louça. É, bem isso. Não é? E aí senta para ver a novela e fala assim, não posso porque eu tenho que lavar a vasilha. Mas não vai ver a novela, né? É isso, gente? Escolher o difícil, né? A gente tem que aprender a escolher os nossos difíceis, sabe? E quando essa questão da produtividade, né? Produtividade não é o quanto tempo eu tenho, é como eu consigo distribuir esse tempo de forma útil. Porque muitas pessoas passam o dia deitado no celular, estão cansadas, que vai chegar muito próximo aí da procrastinação, né? Por quê? Porque você precisa ter o ócio precisa ser de qualidade. O ócio é você, por exemplo, eu, Juliana, depois do almoço, eu deito no meu silêncio, eu tenho 2 filhos. Meus meninos sabem que eu preciso deste tempo para mim. Então eu deito lá, desligo a televisão e eu gosto de ficar ouvindo nada. É o nada. Ju, mas você poderia estar fazendo 1000 outras coisas. Poderia, mas só que inclusive eu tenho uma ótima saúde mental por causa disso, de olhar para coisas que não são difíceis, né? Ai, mas eu tô com a pia cheia de vasilha. Ok, se você puder lavar, primeiro você lava, senão você lava depois. A gente precisa começar a escolher, porque senão a gente só vai acumular. Aí você lavou a pia, você vai lembrar que você, nossa, podia ter colocado aquele arroz para cozinhar para amanhã e tal. Aproveitar, aí passar você vai um pano. outra coisa, aí você vai uma. E quando você não se percebe, o tempo passou, você não descansou, e principalmente com essa sensação que nós estamos hoje, nossa, hoje já é terça-feira de novo. A gente parece que assim, não vivia ainda a semana passada e já está de novo, né? Hoje é o último dia de férias escolares, né? Então, quando a gente vai olhar para isso e fala assim, nossa, mas eu não fiz nada. Sim, mas o que você poderia ter feito nesse espaço de tempo que você perdeu tempo? A gente não pode perder tempo sem descansar. O descanso ele é necessário. Se você não está descansando, se você não está dormindo direito, precisa pedir ajuda. E voltando à culpa lá da maravilhosa que trouxe essa questão de que tem filhos e que não consegue. Então, deixa eu te falar, maravilhosa, eu vou te dar um recadinho aqui. Pede ajuda. Liga para sua amiga,
liga para sua mãe, fala assim, então fica com os meus filhos hoje para mim, sábado, porque eu vou descansar. Você não vai fazer faxina na sua casa, você não vai fazer comida, você não vai fazer nada. Você vai descansar, porque só assim, porque a gente só consegue produzir quando a nossa mente está descansada. Maria, a gente já estourou, mas eu queria te ouvir numa palavrinha final. Olha, gente, eu acho que se eu puder deixar aqui um recado, a sua pausa ela precisa ir para a sua agenda. Porque você precisa se incluir na sua agenda para que todo o resto possa reverberar e possa receber de você o seu melhor. A gente só entrega para o outro aquilo que está dentro da gente. Então, que o seu corpo e a sua mente sejam a sua primeira ferramenta de trabalho a ser cuidada para que todo o resto possa acontecer. E olha, a gente não vai dar conta de tudo. Os pratinhos, alguns vão ter que cair e a gente vai ter que fazer escolhas. E isso também é saudável. Redes sociais, gente, Maria. Meu Instagram, mariarezende com s.mr. E Ju? Juliana Pereira Terapia. Pois é, gente. Obrigada pela presença Obrigada de a vocês. vocês. Maria Rezende, a Juliana Pereira, que participaram com a gente. Tribuna Livre vai chegando ao fim. Você pode assistir esse programa e outros no YouTube da TV Horizonte. Só procurar lá, tá? TV Horizonte. E no site da Rádio América, que é americabh.com.br, americabh.com.br, você pode ouvir todas as nossas entrevistas no formato podcast. Inclusive a do programa de hoje, daqui a pouquinho vai estar lá disponível para você. Então, às vezes, no horário de descanso aí seu, você quer ter um tempo para você, liga o podcast, vai ouvindo, né? E quem sabe algumas mensagens, o que a gente falou aqui, te toca de alguma forma. Vem aí o Rede Notícia com André Santos, Janaína Rejane. A gente volta amanhã às 11 em ponto e a gente quer você com aquele emoji assim, ó, de carinha feliz. Exatamente. Tá bom? A gente quer te ver bem. Até mais, gente. Até amanhã.